Olá, eu sou o pastor Jefferson Magno Costa, gerente de projetos especiais da editora Central Gospel. E por falar em projetos especiais, nós estamos lançando o melhor projeto, o mais especial projeto que já lançamos até hoje, que é a História da Igreja. Uma obra ímpar, uma obra única, uma obra de muita durabilidade porque tem capa dura, uma obra que facilita a leitura de todo e qualquer leitor, porque ela é no formato 16:23, consequentemente ela dá uma excelente legibilidade, uma obra que tem 1.700 páginas, só que para não ficar um volume muito grande, ela foi dividida em dois volumes. Então, esta obra ela está organizada da seguinte forma. No primeiro volume, ele vai do ano zero da fundação da Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, historia toda a Igreja primitiva, até o século XIII, que é a pré-reforma. Dentro desse espaço de tempo, ocorrem muitas coisas importantíssimas, né, na Igreja. Em primeiro lugar, a Igreja primitiva, ela termina com a morte do apóstolo João no ano 99 ou 100 depois de Cristo. Aí chama-se a Igreja Apostólica, a Igreja Apostólica. Mas já nesse século II, Satanás quis atacar a Igreja. Aí ele quis atacar a Igreja de duas maneiras. Ele tentou a primeira maneira, atacar a Igreja no campo das ideias. Aí levantou vários e vários homens pagãos, contrários à doutrina cristã, para atacar, para acusar, para caluniar a Igreja com os seus escritos. Aí o Senhor levantou um grupo de teólogos, de pastores, um grupo seleto, conhecedor profundo das Escrituras, muitos que haviam sido resgatados da própria filosofia, né? Eles se tornaram apologistas. Aí o grupo desses homens defensores ficou conhecido como os apologistas do século II. Mas a apologia continuou daí para frente, mas ela foi mais veemente no século II por causa do ataque frontal que o diabo fez contra a Igreja. Mas ele não conseguiu vencer a Igreja. Aí ele partiu para o ataque físico, né? Saiu do campo das ideias para o ataque físico. Aí ele fez com que as autoridades romanas passassem a obrigar os cristãos a adorarem a imagem do César. Passou a levar os cristãos a negarem o nome de Cristo. E todos os fiéis que não quiseram fazer libações, derramar vinho, né? Ou se ajoelhar diante da estátua do César, né? Ou negar o nome de Cristo, eles foram mortos. Só não morreu quem foi infiel, quem traiu ao nome de Jesus e derramou libação diante da estátua do César. Tudo isto está no primeiro volume desta obra, História da Igreja. Então, a Igreja foi até o século III, debaixo dessa violência, debaixo dessas garras malignas da perseguição. Os mártires foram até o século III. No ano 313 exatamente, um imperador romano chamado Constantino, né, teve uma experiência sobrenatural. Ele viu no espaço uma cruz, onde estava escrito: por essa cruz eu vencerei. Então ele tornou-se cristão. Ele viu que o cristianismo era uma religião diferente de todas as outras. E ele se tornou um cristão e declarou que daí para frente a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Aí a Igreja deu um suspiro de alívio, né? Aí a Igreja começou a caminhar para o século IV, o século V. Mas, meus irmãos, o diabo é astucioso. O diabo não conseguiu vencer a Igreja no campo das ideias. Aí o diabo também não conseguiu vencer a Igreja no campo do ataque físico. Aí partiu, sabe para quê? Para vencer a ideia, a Igreja no campo da ambição, do desejo de glória e de poder.
Aí surgiram aqueles homens dentro da igreja, se colocando no lugar de Deus, de Jesus, né? E se apresentando como a autoridade máxima, mandando até nos reis, e se sentiram tão poderosos que permitiram muitas e muitas práticas pecaminosas, como nós bem sabemos, que começaram a partir do século IV, V, VI e foi embora. Aquelas práticas continuaram, né? Mas Deus nunca deixou com que a tocha da fé se apagasse. Deus nunca deixou de conduzir um grupo seleto de cristãos sinceros que mantiveram viva a palavra eterna, a palavra verdadeira, não importando que do lado direito e do lado esquerdo tivessem muitos e muitos religiosos que não tinham compromisso com a pureza, com a verdade, com a palavra de Deus. Eles continuaram. Esses crentes fiéis continuaram e avançaram. Aí a igreja caminha para a Idade Média, aí ela vai ter grandes atuações de grandes homens de Deus, Bernardo de Claraval, né? Pedro Abelardo, ela vai ter grandes homens que tanto eram homens do pensamento como homens de oração, homens cheios da graça e do poder de Deus. Aí a igreja chega ao século XIII. No século XIII, nós já vamos ter, né? Já tivemos no século XII, Wycliffe, que foi o grande tradutor do século XII para o século XIII, o grande tradutor da Bíblia do latim para o inglês. E já do século XIII, no século XIII, teve Jerônimo Savonarola na Itália. Então o Wycliffe na Inglaterra, Jerônimo Savonarola na Itália, contrário àquela igreja que havia se vendido, aquela igreja que havia caído da graça diante de Deus. Então, aí entra o século XV para o século XVI já. Aí vem a famosa reforma. O Calvino veio um pouco antes, com as suas ideias, com as suas institutas. E depois entrou em ação o Lutero. E aí, os irmãos conhecem muito bem que houve aquela divisão. Aqueles que criam que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e aqueles que criam que o Papa é o Senhor da igreja. O Gregório VII foi aquele que lá atrás, né? Lá atrás no século IX, tinha dito que o nome dele era Papa. Sabe o que significa Papa? Pai dos pais. Ele se denominou Pai dos Pais. Então o título partiu dele, de Gregório VII. Aí a igreja caminhou, passou pela reforma e os irmãos, está tudo relatado detalhadamente, claramente, didaticamente, de fácil inteligibilidade dentro deste segundo volume, depois de passar de maneira grandiosa pelo primeiro volume. Aí eles passaram, aí passamos para o século, isso foi no século XVIII, século XIX, século XX, os segmentos que surgiram como a igreja batista, os presbiterianos que já estavam vindo lá da Inglaterra no tempo dos puritanos, 1500, 1600, mas aí eles se intensificaram. Aí depois entrou o pentecostalismo, esse volume fala profundamente e detalhadamente sobre o pentecostalismo, né? Na Rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, como aconteceu, como aquele rapaz que era cego de um olho viajou para lá e ali Deus o usou poderosamente, de tal maneira que foi tão grande, foi tão tremendo e maravilhoso o movimento que vieram pessoas de muitos países. Hoje nós sabemos que entre 3 cristãos, um é pentecostal. Nós somos a maior religião do mundo. Nós compomos 2 bilhões e 100 milhões de adeptos, né? Ao passo que a segunda maior religião do mundo é o islamismo, que é composto de 1 bilhão e 500 milhões. Então este livro avança, fala de Billy Graham e fala de outros grandes nomes que ainda estão vivos hoje mesmo. Então comprem essa história, edifiquem-se nela, cresçam com o conhecimento que ela tem
porque isto aqui é um tesouro imperdível. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por nos ter ouvido aqui. Foi uma honra falar de uma obra desta que eu sei que vai marcar a sua vida. Você não será mais o mesmo quando você ler a história da igreja, porque você terá à sua frente, na sua mente, no seu coração, o lastro dos grandes acontecimentos da história da igreja que o Espírito Santo conduziu até agora e levará essa igreja para entregá-la ao noivo nas alturas.